Todos achavam que ele era uma criança amaldiçoada, mas ele se revela o guerreiro mais forte e se casa com uma bela bruxa. Oscar é o príncipe de um grande reino que lida com uma maldição desde criança, quando enfrentou a poderosa Bruxa do Silêncio. Ele não se lembra muito, exceto da memória de que sua mãe morreu naquele dia, enquanto a bruxa o amaldiçoava a nunca poder ter um filho, prometendo que sua linhagem se extinguiria com Oscar. Desde criança, ele busca a cura para essa maldição em todos os livros da Biblioteca Real, além de vagar por ruínas e masmorras em busca de qualquer pista para encontrar a Bruxa do Silêncio e poder lutar contra ela. Depois de não encontrar uma única pista, ele volta seus olhos para tentar encontrar a bela bruxa que vive na torre de cristal escondida no deserto. Ele foge do castelo com seu assistente, Lance, que o adverte constantemente que eles não deveriam tentar ir contra bruxas, pois são muito poderosas e perigosas. Depois de viajar por um tempo, eles finalmente encontram a torre de cristal erguendo-se imponente no meio do nada. Laz novamente começa a ficar com medo e diz ao príncipe para não entrar, mas Oscar é um homem extraordinariamente corajoso que abre as portas principais como se fosse o dono do lugar. Eles se surpreendem com a beleza desta torre, que é descrita em muitos livros, pois essa bruxa vive há milhares de anos, e disse que quem conseguir subir esta torre terá seu desejo concedido pela bruxa. Mas a torre é tão perigosa que nos últimos séculos apenas uma pessoa conseguiu chegar ao topo, que foi ninguém menos que o avô de Oscar, Rídios. Ele partiu para encontrar a torre e começou a escalá-la junto com outros 10 homens. Mas quando ele chegou ao topo, ele era o único que restava, pois o resto de seus homens era fraco demais para sobrevocar as provações da torre. Oscar não se abala com isso e começa a subir para o primeiro andar, onde tudo parece perfeitamente quieto, quando de repente Laz afirma que eles estão cercados por cobras. Uma das cobras salta em direção a Oscar, mas ele a agarra pelo pescoço e a joga para longe, dizendo a Laz para não se preocupar, pois elas não são venenosas e estão ali apenas para assustá-los. Ele avança para verificar uma laje de pedra com algumas gravuras. Ele imediatamente a reconhece como uma equação matemática que se pensava ser insolúvel há algumas centenas de anos. Mas 10 anos atrás, Oscar conseguiu resolvê-la, então ele simplesmente anota a resposta e a laje desaparece, mostrando-lhes o caminho para o próximo andar. Enquanto isso, no topo da torre, uma Loli surge e começa a dizer à bruxa da torre que um novo aventureiro chegou que conseguiu resolver o primeiro problema, que quase ninguém consegue resolver. Isso desperta o interesse da bruxa, mas ela diz para não se preocupar, pois ele certamente cairá no próximo nível, onde enfrentarão uma besta guardiã muito forte. Para a surpresa de todos, quando ela ataca Oscar, ele a corta ao meio com sua espada, impressionando Laz, que começa a questionar sua sexualidade. Eles começam a subir a escada, onde Oscar começa a olhar para baixo e se perguntar se sobreviveria à queda. Antes de subir novamente, Laz lhe diz novamente que eles deveriam voltar, e o príncipe responde que se ele está com tanto medo, deveria ficar lá embaixo, pois é inútil de qualquer maneira. Depois de um tempo, eles se deparam com um portão de madeira gigante, que Oscar abre, revelando um par de estátuas feias. Ele saca sua espada imediatamente, pois jogou jogos suficientes para saber que essas estátuas ganharam vida, e é o que acontece. Os olhos das estátuas se acendem enquanto ambas correm para atacar. Oscar se esquiva do primeiro ataque caindo para trás, mas a outra estátua avança imediatamente para finalizá-lo. Felizmente, Oscar é mais rápido e consegue bloquear o ataque, seguido por cortar a besta ao meio em um único golpe limpo. Vendo isso, a Loli avisa a bruxa que os visitantes estão lutando contra as estátuas. Mas a bruxa parece indiferente enquanto faz seu chá e diz a Loli para não se preocupar, pois um único homem não consegue lidar com ambas as estátuas. Mas a Loli a pega de surpresa ao dizer que ele já derrotou uma delas. Enquanto isso, Oscar enfia sua espada no olho da outra estátua enquanto ela tenta agarrá-lo, mas o príncipe levanta sua espada e corta sua cabeça do corpo em um único golpe, completando este nível também. Lace parece aliviado que as estátuas não eram tão fortes, mas o príncipe lhe diz que as estátuas eram fortes o suficiente para que um único golpe pequeno tivesse matado todos eles. Depois disso, eles começam a se mover em direção ao próximo círculo mágico, quando de repente o chão começa a tremer violentamente e o chão sob eles começa a desmoronar, separando os dois. Oscar estava prestes a pular para ajudar, mas Laz o impede e diz para ele ir em frente, senão ele seria expulso da torre, e antes que Oscar possa decidir, o chão sob Laz cede, e ele cai para sua aparente morte. O príncipe fica cheio de tristeza, mas decide seguir em frente de qualquer maneira, e finalmente sobe o último lance de escadas para encontrar uma porta gigante. Ele abre a porta para encontrar uma área de dispensa estranha que leva ao telhado, onde uma mesa foi montada. Ele se move em direção a ela quando de repente a bruxa desce voando sob a bela luz da lua, parabenizando o príncipe por completar a jornada pela torre e oferece a ele um assento. Ela se apresenta como Tina e começa a servir chá para ambos, enquanto Oscar parece confuso, pois esperava que a bruxa parecesse velha e feia. Ela lhe diz que seu envelhecimento foi interrompido há milhares de anos, então ela sempre se parece assim. Ele então se apresenta como o príncipe herdeiro deste reino, o que a surpreende, pois ela pergunta se ele está conectado a Regius, o cara que escalou a torre há 70 anos. Oscar responde honestamente que é neto de Regius,
o que excita a bruxa, mas ela lhe diz que nem Regis conseguiu escalar a torre sozinho, o que Oscar conseguiu. Ele pergunta se ela mora aqui sozinha, mas imediatamente a Loli chamada Leto se apresenta, como a companheira da bruxa, que lhe diz para não se preocupar, pois seu companheiro Laz está completamente seguro e está dormindo debaixo de uma árvore sob o feitiço dela. Ele agradece e então pergunta a Tina o que acontece com os desafiantes que não conseguem completar os obstáculos e morrem. Tina responde que ela não é uma bárbara, que mataria pessoas aleatórias que entram em sua casa, então ela garante que ninguém morra. Oscar acha isso improvável e afirma que um golpe das estátuas mataria qualquer um. Tina responde que sempre que as estátuas estão prestes a desferir um golpe, os desafiantes são magicamente transportados de volta para o fundo da torre, onde ela altera suas memórias e os envia para diferentes partes dos países, sem memórias do que aconteceu com eles. Depois disso, ele lhe conta o motivo de ter vindo aqui, o que surpreende a bruxa, que lhe diz que sua magia é incrivelmente forte e nem ela consegue desfazer uma maldição lançada sobre ele pela outra bruxa. Ela então toca seu rosto para mostrar as marcas da maldição vermelha por todo o corpo dele, afirmando que essas marcas são um sinal de sua maldição. Ele pergunta se há uma maneira de desfazê-la, e ela afirma que ele terá que encontrar a Bruxa do Silêncio, ou terá que encontrar uma garota que tenha uma resistência e força mágica incrivelmente altas, pois somente ela pode ter seu bebê. Ela começa a criar uma conta no Tinder para encontrar uma correspondência para ele, mas ele a impede e pergunta se ela tem alta resistência mágica. Ela responde que obviamente tem, quando de repente Oscar lhe diz que quer que ela seja sua esposa e tenha seu filho. Tina fica surpresa com isso, pois Oscar lhe diz que seu desejo como campeão é que ela seja sua esposa. Ela recusa imediatamente, alegando que está fora de questão uma bruxa ter um parceiro humano, mas ele continua a importuná-la a ponto de ela ameaçar lançar uma magia de alteração de memória nele. Mas Oscar não é de desistir, e imediatamente pega sua espada pronto para lutar. A bruxa percebe a espada e percebe que não é uma espada qualquer, mas um tesouro lendário que tem a capacidade de anular qualquer magia com a qual entra em contato, o que significa que ela não pode usar sua magia de alteração de memória nele. Eles decidem sentar e conversar novamente, onde Oscar altera suas exigências e pede à bruxa para ir com ele ao reino por um ano como sua guardiã. Este desejo é completamente válido, então a bruxa concorda e ambos saem da torre, onde encontram Laz confuso. Oscar lhe diz que conheceu a bruxa e mente que Tina é uma estagiária trabalhando para a bruxa que irá com eles para o castelo por um ano para ajudar a encontrar uma cura para a maldição. Eles sobem em um cavalo e começam a voltar, enquanto Oscar diz a Tina que ela pode ficar o tempo que quiser se acabar gostando do reino. Mas Tina lhe diz para não tentar nada, pois ela nunca será sua esposa, enquanto Oscar ri disso, alegando que verão quando chegar a hora. Na manhã seguinte, dentro de seu reino, Tina decide tomar algumas precauções e usa um monte de feitiços protetores em Oscar, que garantirão que a maior parte do dano físico ou mágico infligido a ele seja negado. Oscar pergunta por que ela fez isso, e ela responde que ele é a única pessoa viva da linhagem real, e se algo acontecer com ele antes que encontrem um herdeiro, todo o país entraria em caos. Ele comenta como isso parece um código de trapaça, pois nenhum humano pode quebrar seu feitiço também, então ele está completamente seguro de tudo. Tina o corrige dizendo que há certas coisas às quais ele ainda é vulnerável, como veneno ou qualquer tipo de ataque mental, e pede que ele tome cuidado. Mais tarde naquele dia, Laz leva Tina para um passeio enquanto ela olha ao redor e pergunta se há outros membros de famílias distantes que possam estar relacionados a ele por sangue, pois ela se lembra de algumas famílias ramificadas da família real principal, quando ela visitou o reino pela última vez. Laz responde que Oscar tinha um monte de primos, mas 15 anos atrás uma série de sequestros ocorreu, e logo todos os bebês da linhagem real foram erradicados, deixando apenas Oscar para trás. Tina pensa nessas circunstâncias infelizes quando nota uma jovem maga tentando colocar lustres no teto, mas sua magia é bem desleixada, e com certeza o lustre acaba caindo, quase a esmagando. Tina imediatamente usa sua magia para proteger a jovem e se afasta como se nada tivesse acontecido, enquanto Laz a persegue, enquanto as duas magas se perguntam como ela conseguiu fazer magia sem entoar o feitiço. Depois de um tempo, Laz agradece por sua ajuda, quando a atenção de Tina é atraída para o campo de treinamento, onde ela nota um monte de cavaleiros olhando para dois generais em uma luta de treinamento. Laz explica que o cara se chama Al, enquanto a garota loira é conhecida como Dina. Eles estavam lutando de igual para igual, mas logo Al a domina e a desarma. Tina comenta que Al parece ser um lutador muito talentoso, e Laz comenta que Al é o general mais jovem, mas ainda assim o mais habilidoso entre eles. Tina parece surpresa com isso, mas Laz também lhe diz que Al não é páreo para Oscar, que pode derrotá-lo com um braço amarrado nas costas. Tina começa a sentir vontade de tentar lutar com espadas novamente, pois faz muito tempo que ela não tenta. Eles começam a treinar e, para surpresa de todos, Tina consegue acompanhar os ataques de Al sem esforço e também o manda atacar repetidamente, enquanto Dina fica de lado, olhando para ela com ciúmes. A sessão de treinamento finalmente termina, e Al a elogia dizendo que ela deveria se tornar uma guerreira em vez de uma maga, o que surpreende a todos. Mas Dina, que ainda está bem irritada com ela por roubar toda a glória. Al lhe diz para não pensar muito nisso, porque o próprio príncipe a trouxe da Torre da Bruxa,
o que significa que há definitivamente algo de especial nela. Enquanto ela caminhava pelos corredores, ela é chamada pela Lolly, que aparece em uma árvore, e comenta que Tina parece muito feliz e contente neste castelo, o que a faz corar. Mas ela pergunta por que Lolly está aqui. A Lolly responde que houve algumas perturbações perto da área assombrada, e ela deveria investigar. Tina imediatamente se troca e invade os aposentos de Oscar, dizendo que ficará fora do castelo por 3 ou 4 dias, mas voltará em breve. Isso pega o príncipe de surpresa, que pergunta para onde ela está indo, enquanto a bruxa responde que ela é livre para ir onde quiser, mas voltará para ele sem falhar de acordo com o contrato. Ele pede que ela pelo menos diga para onde está indo, e ela afirma que está indo perto da floresta assombrada, o que assusta Laz, que lhe diz que é o lar de um monstro mortal que foi selado há 70 anos. Ela continua dizendo que houve algumas perturbações na área, o que a faz acreditar que alguém está tentando reviver o monstro. Ouvindo isso, o príncipe imediatamente lhe diz que também a acompanhará. Ela diz que é muito perigoso, mas Oscar é teimoso e diz que vai juntar uma pequena tropa de seus melhores homens e eles irão juntos. Tina finalmente cede e concorda, e logo Oscar reúne alguns de seus homens mais confiáveis no tribunal, onde Tina é abordada por Sylvia, a maga desajeitada que ela salvou do lustre. Sylvia tenta brincar com o dragão no ombro de Tina antes de recuar quando o príncipe chega e todos se preparam para partir. Eles entram na Floresta Nebulosa, onde Tina explica que 70 anos atrás, o reino vizinho tentou invadir o reino de Oscar, e houve uma guerra muito longa que continuou até que os invasores começaram a perder e decidiram usar sua arma secreta, que acabou sendo um monstro demoníaco que enlouqueceu e começou a matar todos em seu caminho. O monstro causou muita destruição na área, forçando Tina a intervir. Ela travou uma longa batalha contra o monstro, mas não conseguiu finalizá-lo, então ela usou sua magia para capturar a fera e colocá-la em sono eterno. De repente, ela para de andar e grita para uma figura sombria escondida à frente se revelar. A figura sombria acaba sendo um velho mago encapuzado que parecia se lembrar de Tina, pois ele era assistente de um mago 70 anos atrás durante a guerra. E foi Tina quem matou o mago naquela época. Tina saca sua espada, mas o velho mago recua antes de usar alguma magia para atacar o grupo de Oscar. Um monte de flechas mágicas caiu sobre o grupo, que Oscar conseguiu bloquear e desviar, mas 2 de seus homens ficam feridos pelo ataque. Dina tenta atacar o mago, mas Oscar percebe um monte de flechas que a teriam matado se não fosse por ele, pois ele as bloqueia com os braços. Tina imediatamente saca seu sabre de luz e tenta matar o mago, mas ele simplesmente desaparece em uma nuvem de fumaça. Oscar percebe então que os feitiços de Tina funcionaram, pois mesmo tendo sido atingido pela flecha, ele não sofreu danos, enquanto os outros 2 membros do grupo estavam sendo curados por Sylvia. Tina simplesmente se aproxima e usa sua magia super forte para curá-los completamente de imediato. Isso choca a todos, pois eles sabem que apenas uma bruxa tem magia poderosa o suficiente para curar tais feridas, e ela finalmente confessa, dizendo a eles que ela é a famosa bruxa Azur da Torre, mas que fez um contrato com Oscar para ajudá-lo a se livrar de sua maldição e ficar com ele por 1 ano. Depois disso, ela diz a eles que seguirá o mago, mas Oscar agarra seu braço, querendo segui-la. Ela diz a ele que é seu trabalho terminar o que começou e promete retornar ao castelo em breve. Oscar acaba cedendo e parte com seu grupo, enquanto a bruxa chega a uma caverna onde o mago e seus capangas estavam tentando reviver o monstro. Tina acaba massacrando os magos, deixando apenas a velha bruxa para o final. Ela diz a ele para não se preocupar, pois ela completará o trabalho dele, e depois disso ela usa seus feitiços poderosos para quebrar os feitiços que selaram a besta. O monstro emerge de seu sono profundo e destrói toda a caverna, matando o velho mago enquanto Tina salta em seu dragão para a segurança. Quando a fumaça se dissipa, Tina se prepara para uma luta enquanto sua antiga adversária avança com os olhos brilhando de raiva. O monstro usa um raio solar contra ela, que ela desvia e o ataca com um raio. A besta absorve o golpe como se não fosse nada e corre para atacar. Mas Tina consegue bloquear o golpe e corre em círculo ao redor do monstro, colocando armadilhas enquanto desvia de seus ataques. Ela então usa magia de explosão para desacelerar a besta, mas o monstro se regenera imediatamente, forçando-o a ativar a armadilha, que prende o monstro em seu lugar. Ela se prepara para usar seu feitiço mais poderoso e apagar o monstro da existência quando o demônio consegue romper as amarras e ataca Tina mordendo-a no corpo. Tina consegue suportar e ativa seu feitiço, matando o monstro de uma vez por todas. Mais tarde naquela noite, Oscar estava nas muralhas do castelo olhando à distância em busca de qualquer sinal da bruxa quando ela de repente aparece nas costas de seu dragão com ferimentos profundos no corpo. Ele imediatamente a carrega para dentro e chama um médico, enquanto espera no outro quarto preocupado com sua segurança. Algum tempo depois, Sylvia chega e o informa que Tina está fora de perigo e já curou completamente seus ferimentos. Oscar corre para vê-la e pergunta sobre seus ferimentos. Ela diz a ele para não se preocupar, pois ela ficará bem, e também diz a ele que destruiu o monstro para sempre.
Oscar imediatamente abaixa a cabeça, agradecendo-a profundamente por libertar seu reino de uma besta tão mortal, e promete se casar com ela um dia para garantir sua segurança e felicidade. Passam-se alguns dias desde a última luta e Tina se recuperou perfeitamente bem enquanto começa a aproveitar seu dia a dia no castelo. Ela olha para o cabelo e decide cortá-lo, mas, felizmente, Sylvia entra no quarto no momento perfeito para encontrá-la tentando cortá-lo com um punhal. Ela faz sentar em uma cadeira e começa a cortar seu cabelo com uma tesoura enquanto conversam sobre a vida. Tina pergunta se ela não tem medo de bruxas, e Sylvia responde que costumava ter medo delas, pois leu muito sobre elas, e sabe até que uma das bruxas destruiu um reino inteiro sozinha em uma única noite quando ficou brava. Tudo isso assustava. Mas desde que conheceu Tina, sua opinião sobre bruxas mudou substancialmente. Depois disso, Sylvia pergunta se há algo que até mesmo a bruxa da lua Azure tem dificuldade em lidar honestamente, e ela responde que houve um tempo em que certas coisas eram desafiadoras para ela. Mas ela vive há tanto tempo que tudo isso desapareceu com a experiência. Ela afirma que a única coisa um pouco desafiadora para ela é tentar entender os sentimentos e pensamentos de Oscar. Sylvia simplesmente sorri e afirma que Oscar parece gostar muito dela, o que a pega de surpresa, pois ela fica envergonhada. Mais tarde naquele dia, Oscar apresenta Tina como a bruxa da lua Azure ao seu pai, o rei, e menciona casualmente que ela está ali como sua protetora e se casará com ele em devido tempo. Tina imediatamente revida, afirmando que não há nada relacionado a casamento neste acordo e que ela está simplesmente ali para guardá-lo e tentar quebrar sua maldição. O rei olha para ela e pergunta se ela realmente pode quebrar a maldição de seu filho, e a bruxa responde calmamente que não pode prometer nada, mas fará o seu melhor para garantir que ele fique seguro. Alguns dias depois, Oscar decide ir para as florestas do Nordeste em seu reino ao lado de Laz, pois receberam relatórios preocupantes de aldeões morrendo na floresta, com seus corpos encontrados completamente secos e murchos. Laz está extremamente assustado com o que pode encontrar e diz a Oscar que eles deveriam voltar, pois se Tina souber de sua pequena excursão secreta, ela pode ficar brava com ele. Oscar manda ele calar a boca e se mover, pois sempre que Tina está com ele, ela não o deixa fazer nada e o trata como uma criança. Ele afirma que não pode deixar ninguém atacá-lo, pois a barreira defensiva será acionada e Tina saberá disso. Enquanto caminham, Laz de repente para ao ver uma planta estranha com uma pérola nela. Ele parece bastante interessado nisso e pergunta a Oscar se ele sabe algo sobre ela. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, as plantas começam a crescer e uma delas tenta estrangular seu pescoço. Felizmente, Oscar a corta com um único golpe e percebe que estas devem ser as plantas que mataram todas aquelas pessoas sugando a umidade delas. As plantas atacam novamente, mas Oscar as corta facilmente e corre em direção ao corpo principal com a maior pérola. Ele esfaqueia a maior planta que, em vez de morrer, acaba liberando uma substância gasosa estranha que Oscar percebe ser um veneno. Antes que pudesse avisar Laz, uma das plantas o pulveriza com veneno mortal e ele imediatamente cai no chão inconsciente. Oscar corre imediatamente em sua direção quando de repente ouve alguém perguntando o que eles estão fazendo ali. Ele olha para cima e vê uma linda mulher ruiva olhando para ele e diz que pode ajudá-los. Laz acorda um tempo depois em uma casa desconhecida e pergunta a Oscar o que aconteceu. Oscar diz a ele que ficará bem, pois a mulher ruiva lhe deu um antídoto. Nesse momento, a mulher ruiva entra no quarto e lhe entrega um chá enquanto Laz pergunta quem ela é. Ela se apresenta como Luke e afirma ser a bruxa da Floresta Proibida. Isso assusta um pouco Laz, mas ela simplesmente ri e pergunta a Oscar se Tina está bem. Oscar pergunta se ela conhece, e Luke responde que a conhece há muito tempo e imediatamente reconheceu a barreira que ela colocou em Oscar para protegê-lo. Oscar diz a ela que ela está agindo como sua protetora agora. Mas Laz diz à bruxa que Oscar basicamente escalou sua torre mortal sozinho e pediu a ela para ser sua noiva. Luke começa a rir enquanto Oscar lança um olhar de reprovação para Laz antes de dizer a Luke que Tina recusou a oferta e decidiu se tornar sua protetora em vez disso. Luke ri enquanto se senta para tomar chá e afirma que nunca teve muito interesse em homens e era uma puritana para começar, mas então olha para Oscar e oferece ajuda, afirmando que pode lhe dar uma poção de amor muito potente. Oscar rejeita a oferta e, ao ouvir isso, Luke fica ainda mais interessada e se levanta de seu assento enquanto Oscar imediatamente tenta sacar sua espada. De repente, ele sente uma dor aguda na cabeça por um momento, enquanto Luke lhe diz para se acalmar, pois ela não é boa em lutar de qualquer maneira e não quer fazer mal. Laz percebe que as coisas estão esquentando e diz a Oscar que eles deveriam ir embora e voltar para o castelo, pois está ficando tarde. Na manhã seguinte, tudo volta ao normal enquanto Tina pergunta a Oscar se algo aconteceu enquanto ela estava fora, e ele mente sobre isso e afirma que nada aconteceu antes de ir dormir. Tina sente algo estranho em Oscar, mas decide deixar pra lá por enquanto. Oscar acorda na manhã seguinte após um longo sono, mas ainda se sente cansado e Tina o intercepta, perguntando se ele está dormindo o suficiente. Oscar alucina um pouco, mas decide agir como se tudo estivesse bem e se afasta. Tina decide investigar mais e descobre Laz, perguntando se Oscar tem tido amantes secretas. Laz imediatamente rejeita essa noção, afirmando que nunca encontraria uma amante. Tina de repente entende o que pode estar acontecendo e entra no quarto de Oscar antes de ir direto até ele, perguntando se ele conheceu Luke.
Oscar responde honestamente que sim e afirma que não queria preocupá-la, então mentiu. Tina diz a ele que Luke colocou uma maldição nela para roubar sua força vital todas as noites em seus sonhos para seu próprio benefício, e ele está ficando fraco por causa disso. Se eles não quebrarem a maldição, ele pode morrer em uma semana. Ela afirma que quebrá-la de fora com força seria perigoso, então eles a quebrarão de dentro esta noite. Mais tarde naquela noite, Oscar sobe na cama enquanto Tina se senta ao lado dele e o ordena dormir. Oscar acaba dormindo logo e imediatamente começa a sonhar com um castelo enorme com um quarto dentro onde Tina o espera. Ele caminha em direção a ela enquanto ela afirma que o ama e está disposta a se casar. De repente, uma força externa toma controle de seu corpo, ele se levanta, agarra o pescoço dela e começa a apertá-lo. Oscar não tem ideia do que está acontecendo e grita para parar, mas suas mãos agem por conta própria e ele acaba quebrando o pescoço de Tina em seu sonho. Ele acorda sobressaltado e olha para as mãos, assustado com o que fez. Tina diz a ele para não se preocupar, pois a maldição foi morta, enquanto Oscar fica com raiva e diz a ela para nunca mais fazê-lo matá-la. Naquela noite, Tina sai para encontrar Luke e começa a gritar com ela por fazer algo tão desagradável com o príncipe deste reino. Luke ri e chama de brincadeira, mas Tina não está satisfeita. Luke pede desculpas e lhe entrega um fluido especial como presente por todos os problemas, e Tina volta para o castelo. Na manhã seguinte, ela encontra Oscar, que a faz sentar em seu colo e começa a abraçá-la, pedindo desculpas por matá-la em seus sonhos, enquanto ela pede desculpas por fazê-lo matá-la no sonho. Passam-se alguns dias, mas desde o último incidente, em uma bela manhã, Tina observa o jovem príncipe Oscar treinando seus soldados em combate com eles. O único problema é que ninguém consegue chegar perto do nível de habilidade e força que ele possui. Assistindo às lutas, Al fica animado e pede uma luta também. Oscar concorda com a luta e o combate começa. Mas mesmo Al, um dos melhores espadachins de todo o reino, não é páreo para o príncipe, que desmonta completamente sua esgrima e o derruba em um instante. Ele então se vira para perguntar se mais alguém está interessado em tentar suas habilidades, mas ninguém fala. Nesse momento, ele avista Tina se afastando depois de assistir à luta, então ele a chama e pede uma luta de treinamento. Tina recusa imediatamente, afirmando que não há nada para ela nisso. Oscar diz a ela que isso servirá como treinamento para ele, e ela também pode usar magia se quiser. Tina desce as escadas concordando com a luta, mas diz a ele que não quer lutar com espadas de treino chatas e que ele deveria usar sua espada lendária contra ela. A batalha começa e Tina parte para o ataque, criando um monte de bolhas mágicas ao redor dela que disparam rajadas mágicas em Oscar, que consegue bloqueá-las uma a uma, mas se depara com a própria Tina pulando nele com suas espadas. Tanto Dina quanto Al ficam maravilhados com a batalha, pois, ao contrário de outros magos que lutam em combate corpo a corpo, a bruxa da Lua Azul tem tudo sob controle, usando feitiços de longa distância para manter o inimigo à distância, enquanto também cobre seu combate próximo com uma quantidade incrível de habilidades de espada que até colocam o Oscar em apuro. Dina sugere a Al que acha que isso foi menos uma sessão de treino e mais uma tentativa da bruxa de ensinar Oscar ou testá-lo, porque o tempo todo ela estava sorrindo. No meio da luta, Tina usa uma videira invisível para tentar agarrar Oscar, mas ele consegue desviar instintivamente, o que a faz perceber que ele pode ter alguma aptidão para magia. Ela para a luta por hoje, dizendo que já é o suficiente, e começa a curar seus ferimentos. Enquanto isso, Oscar pergunta se ela estava usando toda a sua força, pois ele sabe que ela pode causar muito mais dano do que aquilo. Ela responde que foi difícil usar magia em um ritmo tão rápido contra ele, o que foi o motivo dos ataques fracos. Após o treino, Oscar é chamado por seu pai em sua câmara, onde o rei lhe diz que acabou de receber uma carta do reino vizinho informando que eles enviarão seu emissário, que quer ter uma pequena conversa com a bruxa da Lua Azul. Oscar fica chocado com essa proclamação, pois ninguém fora de seu círculo imediato sabe que ela é a bruxa e se pergunta quem diabos vazou essa informação. O rei deixa a decisão para ele, então ele decide se encontrar com o emissário primeiro, antes de falar com Tina. O emissário do reino de Cus se apresenta na corte e se apresenta como Keg, pedindo permissão para se encontrar com a famosa bruxa para uma pequena conversa. Oscar finge ignorância e afirma que não tem ideia do que Keg está falando, pois acha que bruxas são apenas um mito. O emissário não se deixa enganar nem por um segundo e pede a Oscar para parar com as formalidades e pede mais uma vez para, pelo menos, pedir à bruxa que o deixe vê-la uma vez. Enquanto isso, Tina estava ocupada no pátio do castelo tomando chá com Luke. Oscar acaba interrompendo o pequeno chá deles e pergunta a Tina se ela se importaria de se encontrar com um emissário que viajou apenas para conhecê-la. Ela concorda e caminha com ele de volta à sala do tribunal, onde o emissário parece muito feliz ao vê-la, cumprimenta com a maior polidez antes de começar a elogiá-la. Ele então afirma que o recém-independente reino de Cus foi feito por muitos magos exilados, e eles querem seu conhecimento em todos os tipos de ofícios para nos ajudar a nos tornarmos mais avançados tecnologicamente e estabelecer uma boa base para o reino. Tina não aceita o pedido nem um pouco e afirma que ele simplesmente quer pedir sua ajuda, mesmo que ele nunca tenha subido em sua torre ou sequer tentado um pouco. Ela diz a ele que está ali como protetora de Oscar e não deixaria sua posição apenas para ajudar alguns magos que não têm coragem suficiente para sequer tentar sua torre. Ela então sai junto com Oscar, enquanto um Cus humilhado caminha para fora da corte, irritado e frustrado,
quando nota Dina sentada sozinha no pátio. Ao caminhar pelos corredores, eles encontram Luke, que explica que o recém-estabelecido reino de Cus pode criar alguns problemas, pois eles têm mais de 200 magos, o que é loucura, pois um reino normal tem no máximo 20 ou 30 magos. Enquanto discutiam isso, Dina acaba correndo até eles com a espada em punho e tenta atacar Tina, que imediatamente pega uma adaga e avança para retaliar. Felizmente, Al está lá para o resgate e impede que as duas garotas se machuquem. Um Oscar furioso coloca sua espada na garganta de Aeola, exigindo uma explicação, e ele explica que Dina de repente começou a agir de forma estranha enquanto ele tentava subjugá-la. Luke diz a eles que a garota está sendo controlada por um mago, possivelmente Kage, porque ele foi humilhado. Oscar implora ela para curar Dina e ela concorda, enquanto Oscar abraça Tina e diz que ela ficará bem. No dia seguinte, Tina o convida de volta para a torre, onde ela diz que eles treinarão a partir de agora e saca sua espada, enquanto Oscar imediatamente saca dele. Mais tarde, ela cura seus ferimentos, dizendo que quer que ele cresça o mais forte possível, para que, não importa o que, ele sempre tenha uma saída para qualquer situação. O dia seguinte é praticamente o mesmo, mas Tina aumenta o ritmo e começa a atacar com um pouco mais de força, fazendo-o lutar contra ela, pois ele é arremessado pelo quarto. Todos os dias ele começa a terminar seus deveres oficiais e depois vai para a torre praticar com ela, e lenta mas seguramente começa a melhorar, então ela emprega um Summon para que seja 2 contra 1, o que ele surpreendentemente consegue lidar. Ela então recua e usa sua videira invisível mais uma vez, mas desta vez ele não consegue desviar e cai, alegando que algo pegou sua perna. Tina explica que era uma videira mágica e afirma que ele foi capaz de vê-la durante a luta de treino no castelo, então ele simplesmente precisa se concentrar. Ela encerra o dia, e Oscar fica tão cansado que acaba dormindo ali mesmo. Ele finalmente acorda ao anoitecer e a encontra, e ela faz um chá curativo para ele para ajudá-lo a recuperar suas energias, enquanto explica que ele tem aptidão para magia, o que significa que ele pode ser um mago se quiser. Isso parece muito emocionante para Oscar, mas ela também diz que, enquanto ele estiver empunhando a espada lendária, ele não poderá usar nenhuma magia. No dia seguinte, ela o submete a um treinamento de magia, colocando-o dentro de um anel de fogo e dizendo para ele usar sua espada para encontrar o círculo de mana das chamas mágicas e extingui-lo. Oscar não tem ideia do que ela está falando e começa a balançar selvagemente nas chamas, esperando que elas se apaguem, mas continua falhando. Finalmente, ele se acalma e começa a concentrar sua mente para encontrar o fluxo de mana, e surpreendentemente consegue vê-lo correndo pelas chamas. Logo ele localiza o círculo mágico dentro dele e usa sua espada para cortá-lo, extinguindo as chamas. Ela fica muito feliz com o progresso que fizeram, quando de repente um grupo de aventureiros entra em sua torre e fica chocado ao ver pessoas já lá. Eles perguntam se Oscar também está ali para conhecer a bruxa, quando Tina voa em direção a eles e afirma que ela é a bruxa da Lua Azul e concederá o desejo deles se eles conseguirem derrotar Oscar. Todos ficam animados e decidem enfrentar o jovem príncipe, mas são facilmente derrotados com facilidade. Tina parece satisfeita consigo mesma quando Oscar pergunta se ele não é forte o suficiente para derrotá-la, mas Tina afirma que não tem ideia e se afasta. Na manhã seguinte, Al traz a má notícia de que o General Retard acabou morrendo, e eles estão prestes a realizar o funeral. Seu corpo é escoltado pela corte enquanto Oscar relembra como o General Retard foi muito gentil com ele e Al e os ensinou o que sabem sobre esgrima hoje. Mais tarde naquele dia, todos se sentam para tomar chá e começam a discutir seus planos futuros, pois o reino de Cus pode se tornar um problema, e eles decidem continuar enviando espiões para obter mais informações sobre o local. Alguns dias se passam e Tina começa a sonhar repetidamente com um homem de cabelos brancos carregando-a por um beco escuro, dizendo para ela relaxar enquanto ela está tão sonolenta que continua dormindo. De repente, ela é acordada com um sobressalto, mas Oscar está lá para acalmá-la. Na manhã seguinte, Oscar é chamado à corte por seu pai, onde descobre que uma grande multidão já foi reunida e Tina está entre eles conversando com os ministros e o rei. Oscar pergunta o que está acontecendo, e o rei responde que pediu a Tina para lhe dar alguns conselhos sobre sua noiva. Isso pega Oscar de surpresa, mas o rei continua dizendo que sua noiva precisa ter alta resistência mágica para poder produzir um bebê saudável para a família real, e eles acham que encontraram uma garota que atende a todos os requisitos. Ele olha para Tina, que diz ao rei que pode ser difícil, mas ela acha que a garota em questão será capaz de lidar com a carga e sobreviver. Oscar ainda parece confuso sobre de qual garota eles estão falando, e ela revela que a garota em questão é Mira, uma das recém-contratadas empregadas de Oscar. De acordo com Tina, seus poderes mágicos foram selados, e mesmo assim ela facilmente supera qualquer mago da corte por uma grande margem. Segundo ela, a família de Mira transmite habilidades mágicas, e sempre que o detentor dos poderes mágicos morre, seu herdeiro recebe os poderes mágicos em seu lugar. Oscar não parece muito feliz com isso e pergunta por que ele não foi consultado antes sobre esse assunto, e Tina responde que sabia que ele se oporia à ideia. Oscar ia argumentar mais, mas o rei o cala, afirmando que todos ali querem o melhor para ele e para o reino, então ele deveria parar de ser tão difícil e tentar conversar com Mira para conhecê-la melhor.
De volta à sua câmara, Oscar pergunta a Mira sobre sua magia selada, e ela afirma que foi sua mãe quem selou a magia dentro dela, o que ela acha muito interessante e pergunta a Laz sobre o paradeiro de Tina, pois ele não a vê há algum tempo. Enquanto isso, Tina está de volta à sua torre pesquisando a maldição de Oscar e tentando quebrá-la enquanto Luke bebe calmamente seu chá. Ela parece surpresa que eles encontraram uma noiva adequada para ela e pergunta se ela está bem com isso. Tina diz a ela para calar a boca e deixá-la se concentrar quando, de repente, o Lowly aparece do nada e diz a ela que um novo desafiante apareceu. Tina acha estranho porque ela já bloqueou a entrada, mas o Lowly afirma que o desafiante usou magia de teletransporte para entrar na torre quando de repente a porta se abre e Oscar entra na sala. O Lowly o parabeniza por ser o recordista por completar a torre no menor tempo e sozinho, enquanto Tina pergunta o que ele quer. Oscar agarra suas bochechas e pergunta por que diabos ela o está evitando. Tina afirma que tem estado ocupada tentando decifrar a maldição e encontrar uma maneira de quebrá-la. Ela mostra a maldição a ele e afirma que a Bruxa do Silêncio lançou uma maldição incrivelmente elegante, que é simples mais forte, o que complica o processo para destruí-la. Ele diz a ela para não se preocupar muito com isso, pois eles não estão com pressa para quebrá-la, e ela pode levar o tempo que quiser. Na manhã seguinte, Tina retorna ao castelo, e enquanto ela desfrutava de seu chá da manhã, Al acaba chamando-a e dizendo que queria falar sobre algo importante. Ele diz a ela que Mera afirmou que ela era parente do General Retard de alguma forma, mas quando ele vasculhou todos os pertences do general, eles não encontraram nada que a conectasse a ele. Isso o deixou curioso, então ele começou a fazer uma pesquisa de antecedentes sobre ela. Mas mesmo isso saiu completamente em branco, e ele não encontrou nada sobre ela. Tina também percebe que algo parece suspeito, pois quando ela chegou ao castelo com Oscar, ela vasculhou todo o continente para encontrar uma mulher capaz de ser sua noiva, mas apenas as bruxas eram fortes o suficiente para isso. E agora Mira aparece de repente com uma quantidade incrível de poderes mágicos em um momento muito oportuno. Ela afirma que não tem ideia se Mira quer simplesmente aproveitar a vida de rainha, ou se ela está aqui para arrastar Tina para fora do castelo. De repente, eles avistam Mira passando, e Al imediatamente elabora um plano para descobrir suas verdadeiras intenções. Ele finge intencionalmente beijar Tina à vista dela, na esperança de que ela os veja. Seu plano funciona e ela os vê no ato, mas se afasta sem dizer nada. Isso facilita o trabalho de Tina, pois se ela simplesmente busca o título de rainha, ela não fará nada a respeito. Mas se ela quiser incomodar Tina, ela contará a todos sobre esse evento e começará a espalhar rumores. Sem que eles soubessem, além de Mira, Oscar também acabou assistindo a esse ato e ficou terrivelmente irritado. Mais tarde naquele dia, ele chama Tina para seus aposentos e pergunta o que diabos ela estava fazendo o dia todo. Tina simplesmente responde que fez algumas pesquisas e bebeu muito chá. Ela percebe que Oscar está agindo de forma diferente e pergunta se tudo está bem. Mas quando ela tenta tocá-lo, ele agarra seu braço e usa um ornamento especial de teto que pode anular magia. Ela tenta usar magia, mas falha e não entende por que Oscar está agindo assim. Ele afirma que esperou pacientemente por muito tempo, mas mesmo ele tem seus limites. Ele afirma que a trouxe aqui para torná-la sua noiva, não para simplesmente vê-la ser levada por outro homem como um corno. Ele então a agarra em seus braços e a leva para sua cama para lhe dar uma lição, o que lhe causa um trauma, pois ela se lembra do sonho que tem tido sobre o homem de cabelos brancos. Isso a faz entrar em pânico e sua magia começa a enlouquecer, e ela começa a destruir o quarto em pânico. Oscar percebe que algo está errado e grita o nome dela antes de agarrar seu rosto para acalmá-la. Ele se desculpa pelo que fez e afirma que só queria assustá-la um pouco, pois não queria perdê-la. Ela também se desculpa por destruir o quarto, e então Oscar pergunta por que ela o escolheu em vez de... É aí que ela explica toda a situação, e Oscar diz que já acabou espancando o Al até a morte lá fora. Ele manda Tina nunca mais esconder nada dele, enquanto ela alega que não queria estragar a chance dele se apaixonar por uma garota fofa como a Mira. Oscar fica irritado com isso e a leva para a corte, onde ele faz uma declaração na frente de todos que, mesmo que ele consiga uma mulher capaz de gerar seu filho, ele ainda não se casaria com ninguém além de Tina. Todos ficam surpresos com isso, mas Oscar está cansado de toda a política e diz a Mira que ela será removida do cargo por enquanto, até que seu passado seja mais investigado para descobrir sobre ela. De repente, Tina sente uma ondulação na barreira do castelo e empurra Laz para o lado enquanto Mira revela sua verdadeira forma e tenta atacar. Tina tenta detê-la, mas sua magia é bloqueada pelo ornamento que Oscar colocou nela, então Oscar a empurra para fora do caminho. Mas não há tempo, pois ela ainda é cortada no olho, cegando-a de um olho por enquanto. Ela começa a se curar enquanto a corte é rapidamente evacuada. Ela só consegue se curar parcialmente, enquanto Mira chama seu familiar, que acaba sendo a besta que Tina matou há algum tempo. Acontece que Mira conseguiu ressuscitá-lo com seu núcleo. Oscar entra na frente de Tina e afirma que fará o trabalho desta vez, pois ela já está ferida. A besta o ataca imediatamente, mas ele bloqueia o golpe com sua espada. Enquanto isso, Tina tenta atacar Mira, mas a besta a ataca e a empurra para trás. Oscar retalia imediatamente e arremessa a besta contra a parede. Ela afirma que precisará entoar longos encantamentos para derrotar a besta agora, então Oscar diz a ela para matar Mira em vez disso.
Ela afirma que matá-la seria fácil, mas ela quer capturá-la viva para obter mais informações. Oscar foge para lutar contra a besta, enquanto Mira tira algumas esferas de magia e as espalha pelo chão. Tina tenta destruí-las com sua magia, mas falha, pois a barreira é forte. Ela joga uma faca em Mira, que a pega no braço antes de usar uma de suas esferas para empurrar Tina para longe. Oscar e Tina voltam costas com costas mais uma vez, e ela afirma que o melhor curso de ação seria ele ganhar tempo para ela, enquanto ela lê seu encantamento e lida com ambos de uma vez. Oscar diz a ela para não se preocupar, e ela imediatamente recua enquanto a besta ataca Oscar. Pensando que Oscar está ocupado, Mira tenta atacar Tina, mas Oscar empurra a besta para o caminho, que é atingida pela magia e derrubada no chão. Mira tenta usar um feitiço em Oscar, mas ele o anula antes de correr em direção à besta que agarra sua espada com os dentes. Oscar tem outros planos, pois ele enfia uma das esferas de magia profundamente na garganta da besta e ela explode, destruindo o monstro em pedacinhos. Mira ia usar outro feitiço, mas Tina finalmente completa seu feitiço e usa a expansão de domínio para cercar completamente Mira com escuridão. Infelizmente, Mira consegue escapar, mas Tina diz a Oscar para não se preocupar, pois ela sabe onde encontrá-la. Mira acaba entrando na armaria para encontrar uma gema especial poderosa, mas antes que ela pudesse abri-la, Tina acaba agarrando-a no ar. Mira fica frustrada a ponto de desespero e acaba praticamente tirando a própria vida ao destruir sua alma, o que a coloca em coma. Naquela noite, Tina finalmente consegue se curar, enquanto Oscar a pede para reconsiderar sua proposta de casamento. Tina ainda recusa, mas parece um pouco menos contra a ideia por enquanto. Passam-se alguns meses, e parece que o reino de Cus tem aumentado seu poder dia após dia. Um dos magos acaba sendo o homem de cabelos brancos que Tina viu em seus pesadelos, que incinera uma vila inteira como um aviso para Tina, mostrando o que acontece se ela se recusar a se juntar a eles. De volta ao reino de Farsus, Oscar está aproveitando seu sono de beleza quando Tina entra em seus aposentos, pois ela encontrou com sucesso uma maneira de remover a maldição colocada nele pela Bruxa do Silêncio. Ela usa seu sangue como catalisador e entoa um feitiço, removendo completamente a maldição de seu corpo. Na manhã seguinte, ele acorda apenas para se ver coberto de marcas vermelhas parecidas com tatuagens enquanto Tina dorme ao lado de sua cama. Ele a acorda e pergunta o que está acontecendo com ele, e ela afirma que encontrou com sucesso uma maneira de anular a maldição, e agora ele está livre para se casar com quem quiser. Ele pergunta por que ela fez isso à noite, quando ele estava dormindo, e ela afirma que ele é muito difícil de lidar quando está acordado. Ela afirma que está muito cansada de todo o processo e quer voltar para dormir, então Oscar a agradece e ela desaparece no ar. Passam-se alguns dias depois disso, e Oscar chama Tina em seus aposentos para informá-la que hoje é o aniversário do rei, para o qual eles estão dando um baile real. Ele diz a ela que ela tem que acompanhá-lo à festa, pois ele não quer ir sozinho. Ela parece avessa à ideia, pois para uma bruxa estar em uma festa é muito escandaloso e inaudito. Enquanto eles discutiam, Laz entra na sala e diz a Oscar que, infelizmente, o príncipe do reino vizinho não poderá comparecer ao baile porque algumas vilas de seu reino foram atacadas pelas forças de Cus. Tina parece muito surpresa, pois Laz afirma que a carta diz que a princesa chegará em seu lugar para a festa. De repente, Tina pergunta a Oscar se ela pode falar com ele por um momento e o leva para fora na varanda. Ela pergunta o que ele sente sobre seu dragão de estimação e se ele gosta dele. Oscar fica confuso com essa pergunta, mas afirma que gosta da besta e pergunta por que ela está perguntando. Tina diz a ele que o dragão parece gostar dele de volta, então ela quer transferir a posse do dragão para ele. Oscar parece confuso e pergunta por que ela faria isso, mas Tina simplesmente responde que tem suas próprias razões. Ela voa para os braços dele e transfere a posse, após o que eles compartilham um beijo apaixonado. Mais tarde naquela noite, Oscar leva Tina para a festa onde todos os nobres se reuniram. Tina parece um pouco desconfortável, mas Oscar diz a ela para não se preocupar, pois ele vai na frente do rei e lhe deseja feliz aniversário antes de ser capturado pela princesa Cecília do reino vizinho, que imediatamente começa a tentar cortejá-lo. Oscar, no entanto, não está interessado em nenhuma delas e pergunta diretamente sobre o reino dela e como eles estão lidando com os ataques. Ela parece surpresa com isso, mas usa essa oportunidade para roubá-lo, pois pede uma audiência particular com ele. Ele é forçado a ir com ela, enquanto o rei chama Tina e agradece por remover a maldição colocada em seu filho, pois agora ele tem a escolha de se casar com quem quiser. Tina parece ter um momento agridoce, pois não entende como se sente sobre essa situação e sai para tomar um ar fresco. Enquanto caminha e contempla sua vida, no entanto, ela de repente sente uma ondulação na barreira do castelo e imediatamente sobe para encontrar Oscar. Todo esse tempo Oscar estava preso em seu quarto, forçado a ouvir toda a besteira que a princesa estava falando na esperança de capturar o coração do príncipe. Oscar está visivelmente desinteressado, então a princesa tenta ir além e pergunta ao príncipe se ele gostaria de deitar no colo dela. Antes que ele pudesse responder, Tina entra no quarto por uma das janelas e exige uma palavra urgente com Oscar em particular. A princesa não fica nada satisfeita e pergunta quem diabos ela é para pular no quarto do príncipe assim. Ela chama Tina de uma bruxa insignificante e manda ela sumir, o que a irrita, e ela diz à princesa para correr para fora do quarto antes que ela o exploda em pedaços.
A princesa fica chocada com isso e olha para Oscar em busca de apoio, mas Oscar não diz nada, então ela simplesmente sai. Tina caminha até Oscar e diz a ele que precisa fazer algo, e vai até ele antes de desativar a barreira mágica que ela colocou nele para sua própria segurança. Ela diz a ele para esquecer tudo sobre ela e focar em sua vida e em seu reino. Oscar tenta se levantar e detê-la, mas ele está congelado no lugar, e imediatamente depois um portal se abre, e o homem de cabelos brancos entra na sala e olha diretamente para Tina antes de afirmar que ela ficou ainda mais bonita do que antes. Tina parece feliz em vê-lo e o chama de Lannak antes de afirmar que sempre soube em seu coração que ele estava vivo. Eles se abraçam enquanto o homem diz a ela que sabia que ela o procurava, mas não podia agir por muito tempo. Ela diz a ele que não importa e que ela simplesmente está feliz em vê-lo novamente. Lannak então volta sua atenção para o príncipe e pergunta quem diabos ele é. Tina responde nonchalante que ele é apenas uma pessoa com quem ela tinha um contrato que já terminou. Lannak percebe que Oscar tem a lendária espada de Akashia e afirma que ele pode ser um perigo enquanto levanta o braço para matá-lo, mas Tina o agarra e afirma que ele não tem importância e que eles deveriam simplesmente ir embora. Oscar fica totalmente surpreso com o que está acontecendo, mas Tina afirma que quebrou sua maldição, o que significa que o contrato acabou e ela vai embora. Oscar pega sua espada, mas Tina afirma que se ele machucar Lannak, ele terá que enfrentá-lo e desembainha sua própria espada contra ele. Oscar percebe imediatamente que neste momento ele é mais forte que ela e pode derrotá-la, mas ele nunca poderá machucá-la. Lannak a chama de volta e simplesmente a leva embora através de um portal. Oscar fica fervendo de raiva em seu quarto, e no dia seguinte todos ficam do lado de fora de seu quarto, pois ele não deixa ninguém entrar. Laz afirma que ele está de muito mau humor, embora ele não deixe transparecer. Nesse momento, a porta se abre e Oscar sai do quarto, entregando a papelada para Laz, pois ele afirma que vai se encontrar com Luke na floresta. Ele tenta detê-lo, mas Oscar não está com humor para ser incomodado. De repente, Luke aparece na frente dele e pergunta o que ele quer. Todos voltam para o quarto, onde Luke explica a história de Tina. Ela afirma que 400 anos atrás existia um reino chamado Toldar, que era baseado em poder. O mago mais poderoso do reino se casaria com o príncipe ou princesa real, e naquela época, Tina era a maga mais forte de todo o reino e estava destinada a se casar com o príncipe real Lannak, que era 5 anos mais velho que ela. Ele costumava ser gentil com ela e tudo parecia estar indo bem, mas logo a política se envolveu. De acordo com ela, Lannak acabou ficando com ciúmes e queria todo o poder para si. Então um dia, ele junto com seus apoiadores, drogou Tina e a levou para uma catedral. Ele disse a ela para não se preocupar com isso, colocou-a em um altar e imediatamente pegou um punhal e a esfaqueou na barriga. Ela começou a gritar de dor enquanto ele afirmava que agora ele tomaria todas as suas habilidades mágicas e se tornaria o mago mais forte do mundo. Ele começou a Julius Caesar ela enquanto os magos entoavam os feitiços, e depois de muito tempo dela sendo esfaqueada, o feitiço começou a funcionar e junto com seu sangue, sua mana foi liberada. Lannak tentou pegar sua mana, mas falhou porque era muito forte, e a mana se tornou uma bomba perigosa que começou a consumir tudo em seu caminho. Tina se tornou incontrolável, pois suas habilidades mágicas se espalharam sem controle e logo todo o reino foi demolido em um instante durante a noite. Tina ficou 3 dias na mesma posição em dor insuportável, mas se tornou uma bruxa imortal com poderes inacreditáveis. Desde então ela estava procurando por Lannak, mas ela nunca disse a Luke por que ela queria fazer isso. Luke então se vira para Oscar e pergunta qual é o plano dele. Oscar revela que vai matar Lannak e trazer Tina de volta porque ela pertence a ele. Nesse momento ele é chamado pelo rei, que o informa que Kuz iniciou uma guerra total e que eles vão se envolver. Ele pergunta a Oscar se ele pode matar a bruxa que está do lado de Kuz, mas Oscar se recusa diretamente, o que enfurece o rei. Oscar argumenta com ele, afirmando que Tina deve estar sendo forçada a obedecer e ele a libertará. O rei sorri com a teimosia do príncipe e afirma que ele pode fazer o que quiser, mas em troca, ele também precisa assumir o reinado de seu velho pai agora. Oscar concorda com o acordo e começa a se preparar para a guerra que se aproxima. Passam-se alguns dias quando Tina de repente aparece na frente do príncipe de Teire, que não pôde comparecer à celebração de aniversário por causa da guerra. Ele fica furioso com ela por se mostrar na frente dele depois de criar tanta destruição e desembainha sua espada em desafio, agitando-a com raiva e ameaçando a vida de Tina. Um dos magos subordinados de Tina tenta interferir e grita com o jovem príncipe para ter cuidado com o que diz, mas Tina gesticula para ela parar antes de ser levada por outro mago. Tina então se vira para o príncipe e diz a ele que tudo isso acabará em alguns dias e o avisa para não marchar no território de Kuz durante esse tempo. O príncipe ainda é desafiador e diz a ela para ir se ferrar, pois ele nunca vai ouvir uma bruxa má e insignificante como ela e logo destruirá todo o exército de magos deles. Tina fica um pouco irritada com isso e pergunta se ele já empunhou sua espada alguma vez antes de lembrá-lo das atrocidades cometidas por seu reino 300 anos atrás, durante a Idade das Trevas.
Assim como eu, nem ele entende por que isso é importante hoje, já que não pode controlar os feitos de seus ancestrais, mas ela afirma que o reino dele cometeu tanto derramamento de sangue sem se importar com quem matavam. Mataram jovens brincando de soldado e mães cuidando de seus filhos, transformando-os em pó enquanto marchavam por essas terras. Ela manda ele reler seus livros de história mais uma vez antes de se virar e dar um aviso final para não marchar em Cus por alguns dias. O príncipe, obviamente, ainda está desafiador e tenta ofendê-la, mas ela lança um olhar de desaprovação bombástico, o que o cala imediatamente. Mais tarde naquela noite, ela senta no conselho de guerra ao lado de Lannak e seus generais de alta patente, enquanto ele se pergunta quanta destruição haveria, considerando que os 4 grandes reinos ao redor deles se uniram para derrotá-los. Seus subordinados perguntam se eles têm mão de obra suficiente para rivalizar com todos esses reinos, mas Lannak responde com uma atitude despreocupada que eles podem lidar com esses reinos, já que Tina está com eles, e começa a criar um novo mapa no continente, um sob o controle total de Cus, com uma enorme barreira mágica o cercando. Os generais ficam impressionados com isso, mas perguntam se é sequer possível criar uma barreira tão grande. Lannak responde calmamente que com a bruxa da lua azul ao lado deles, é mais do que possível, pois ela tem um conhecimento quase infinito e pode criar essa barreira em pedaços. Tina fica quieta ao notar pequenas mudanças no comportamento de Lannak, que começa a agir um pouco neurótico e sua, alegando que ela aprendeu tudo com ele, mas o superou em talentos e habilidades de longe. Ele de alguma forma recupera a compostura, mas todos os generais testemunham essa mudança em seu temperamento. Um pouco depois, quando a reunião termina, todos saem por conta própria quando um dos generais pergunta a Tina sobre a mudança no comportamento de Lannak. Ela diz a ele que é o motivo pelo qual todas as bruxas no continente são mulheres. É porque o corpo masculino não aguenta o nível de mana que vem com isso. Segundo ela, o sonho de Lannak de cobrir todo o continente com uma barreira mágica continuará sendo um sonho. Por outro lado, Oscar está ficando inquieto, pois já se passaram 7 dias desde que os 4 reinos uniram forças, e ele veio ao reino de Teri para marchar sobre Cus. Ele pergunta furiosamente o que diabos os impede de atacar o reino de Cus. Sylvia sugere que talvez eles estejam abalados por sua última derrota, mas Al ainda acha que o príncipe Rude-Tire deveria ter confiança suficiente, já que eles têm um exército incrivelmente forte neste momento. De repente, a porta se abre e um mensageiro traz a notícia de um desaparecimento em massa em uma vila perto de Farsis, semelhante ao que aconteceu perto de Teyri. Isso irrita Oscar, que se sente frustrado, pois a mesma coisa aconteceu nas cidades dos 4 reinos, e ainda assim eles não conseguem fazer nada. Ele pensa se Tina está por trás disso, mas seus pensamentos são interrompidos pelo som da princesa Cecília vindo de fora, solicitando uma audiência com o recém-feito rei Oscar em particular. Oscar realmente não tem opção, então ele dispensa sua comitiva, e Cecília entra na sala vestida de rosa, como se fosse a versão interesseira da princesa Peach. Ela pergunta a Oscar se ele está com frio, pois ela tem maneiras de aquecê-lo. Oscar não tem tempo para essa besteira e pergunta o que diabos ela quer, já que ela o visita todas as noites. Ela responde com um sorriso malicioso que outra mulher visita o irmão dela todas as noites. Oscar não entende, mas Cecília vai direto ao ponto e pergunta se a mulher com quem ele andou no baile era a bruxa da lua azul. Oscar finge ignorância e afirma que elas apenas se parecem, mas a princesa continua que a mesma mulher vem encontrar o irmão dela todas as noites, e ela tem certeza de que é a bruxa. Isso chama a atenção dele, pois ela afirma que é apenas uma questão de tempo até que ela venha encontrá-lo, e Oscar se levanta de um salto, instruindo-a a levá-lo ao quarto do irmão imediatamente. Enquanto isso, o príncipe Ru está em seu quarto, parado na varanda, esperando Tina chegar quando de repente Cecília bate na porta, pedindo permissão para entrar. Oscar não tem paciência suficiente e simplesmente arromba a porta e entra no quarto, fervendo de raiva. Ele saca a espada e pergunta a Ru que diabos ele está aprontando, enquanto Ru tenta gritar para Tina não aparecer. É tarde demais para isso, pois Tina aparece com 2 de suas seguidoras, mas fica imediatamente chocada ao ver Oscar encarando-a. Por um momento ela não consegue se mover, o que força seus subordinados a tentar arrastá-la, pois eles têm medo de Oscar porque ele tem a espada lendária de Akashia. Oscar grita para Tina voltar para ele, mas ela logo desaparece tão rápido quanto apareceu. Na manhã seguinte, Oscar se cansou e sai com suas forças, murmurando sobre como Ru desperdiçou tanto tempo deles. Ele espera um pouco, quando Luke aparece do nada e reclama do tanto de trabalho que ela está fazendo antes de descer até Oscar com informações. Ela diz a ele que suas dúvidas eram verdadeiras, pois nenhum dos aldeões desapareceu, e todos eles estão sãos e salvos em suas casas. Tina apenas criou uma barreira mágica que os protege de qualquer dano, além de escondê-los à vista de todos. Ela diz a Oscar que Tina não vai se justificar ou defender de ninguém, então é trabalho dele agir como seu escudo e remover quaisquer equívocos. Oscar entende isso e revela essa informação aos generais dos outros 2 reinos. Eles acham difícil acreditar, mas não ousariam duvidar do julgamento de Oscar. Enquanto discutiam a estratégia, um portal mágico aparece no ar e um mago de cabelos azuis se anuncia como o mago-chefe de Cus, chamado Bar. Ele afirma que quer escoltá-los a todos para mostrar como o país ficará sob o governo do rei Lannak. Os outros obviamente são contra, com suas espadas e lanças prontas, mas Oscar imediatamente aceita a oferta dele e concorda em ir com ele. Bar ri e afirma que eles não tinham escolha de qualquer maneira e usa magia de teletransporte para transportá-los a todos para um local diferente. No momento em que abrem os olhos,
Eles se encontram presos em algumas ruínas cercadas pelos magos de Kuz, enquanto Lanak os observa. Ele os cumprimenta e explica que eles estão nas ruínas do grande reino de Toldar, que deveria ser sua sede real, mas foi destruído por Tina em um acidente bizarro. Ele lhes diz que seu reinado começa hoje, pois ele se casa com sua noiva Tina, a bruxa da Lua Azul, e lhes diz que qualquer um que não quiser obedecer às suas ordens morrerá hoje. De repente, Tina é invocada e parece confusa ao ver todas essas pessoas ao lado de Oscar. Ela decide manter a calma e senta-se em um trono enquanto Lanak coloca a mão em seu ombro e pega toda a mana que precisa, começando a criar uma magia especial que o tornará mais ou menos um deus. Ele começa a entoar feitiços enquanto 5 círculos mágicos diferentes aparecem nos céus. Mas no momento em que ele ia finalmente pegar tudo, Tina interrompe o fluxo mágico e a conexão se rompe. Ele olha para Tina confuso enquanto ela coloca os braços acima dela e começa a controlar o círculo mágico, afirmando que esperou todos esses anos para encontrá-lo apenas para poder controlar esses círculos mágicos com almas presas dentro deles. Lanak fica além da raiva e diz a seus magos para atacarem Tina, mas seus subordinados são leais a ela e bloqueiam todos os ataques. Infelizmente, Bar é mais forte que eles e atinge um deles, criando uma abertura. Mas no momento em que ele tenta atacar Tina, Oscar aparece e corta o feitiço mágico, perguntando o que ele precisa fazer. Tina diz a ele para se segurar por 10 minutos enquanto uma batalha total começa entre as duas facções. A batalha se intensifica enquanto Tina decide usar a carta na manga e começa a invocar os 12 espíritos de Toldar. Bar percebe que o fim está próximo se o feitiço funcionar, então ele decide terminar sua batalha com Oscar rapidamente. Mas seus ataques são desviados por Oscar, que aparece na frente dele em um instante e o derruba no chão. Seu dragão lida com os demônios criados pelas forças de Kuz, enquanto Tina finalmente termina seu feitiço e 12 figuras encapuzadas aparecem acima deles. Ela lhes diz para destruir as forças inimigas e eles fazem exatamente isso, e em um instante a luta está quase acabada. Lanak foge completamente destruído mentalmente, descendo ao chão um tempo depois, ainda sem acreditar que foi traído. Oscar aparece na frente dele e pergunta como ele se sentiu quando cortou a barriga de Tina, e o psicopata respondeu que não sentiu nada, pois ela não era nada além de uma ferramenta para ele. Compreensivelmente, Oscar usa sua espada para derrubar aquele homem maligno ali mesmo antes de retornar ao campo de batalha. Lá ele vai até Tina enquanto os generais dos outros reinos lhe dizem que ele precisa matar a bruxa. Ele caminha em direção a Tina enquanto ela diz a seus subordinados para não tentarem defendê-la. Ela se prepara para aceitar sua morte enquanto ele saca sua espada, mas acaba desmaiando devido ao esgotamento. Ela recupera os sentidos uma semana depois, com Oscar sentado ao lado de sua cama. Ela imediatamente pergunta por que não está morta, e Oscar afirma que disse a todos eles que a vida dela vale mais do que qualquer coisa para ele. Além disso, ele afirma que ela não é oficialmente sua noiva, pois ninguém ousaria dizer a ele para matar sua própria noiva ou dizer uma palavra contra ela. Ela afirma que nunca concordou com o casamento, mas ele diz a ela que ela tem meio ano restante em seu contrato, então eles ainda têm tempo para mudar de ideia. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever para a parte 8, e confira este novo anime sobre um perdedor que é reencarnado como um príncipe com habilidades divinas.